Pode ser? Pronto? Então, vamos iniciar, né, nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão do dia 2 de abril de 2025, invocando a proteção do Altíssimo para os trabalhos de hoje e cumprimentando inicialmente os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público. Desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, desembargador Francisco Gleidson Pontes, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Cumprimento também a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, hoje representada pela doutora Francisca Delária Pinheiro Linhares. O excelentíssimo representante da Defensoria Pública, doutor Antônio Benefites Filho, servidores integrantes desta Câmara, a pessoa da doutora Isbênia Nogueira e do senhor Edson Mendes, que é o responsável pela nossa transmissão. A Força Policial também presente, advogados presentes e os que acompanham virtualmente. E, iniciando a pauta, faremos a apreciação e aprovação da ata número 08-2025 da sessão ordinária de 26 de março de 2025. Alguma objeção? Aprovação? De acordo. Plena acordo, senhora presidente. Acordo. Ata... Pela aprovação, excelência. Ata aprovada. Processo retirado de pauta. Nós temos o 1.141 do sistema PJE, no item 194, é a apelação civil número 300-14-22-87-2024, polo ativo Expedito Batista do Nascimento e polo passivo Banco Bradesco S.A., da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Processos retirados de mesa. 5.22, apelação civil número, sequência de 440-446-60-2025. Apelante Edir Lincoln Cavalcante Dias e apelante Moacir, também apelante Moacir de Souza Soares e apelado Ministério Público do Estado do Ceará. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Também da mesma relatoria nós temos o 1.286, apelação civil número 062-90-20-42-2023, item 168 do PJE. Polo ativo, Leonel Maia e Silva Neto e outros. Polo passivo, coordenadora de desenvolvimento de pessoal, coordenador de vantagens remuneratórias e gerente de pagamento de pessoal do Tribunal de Justiça e Estado do Ceará. 1.1 da pauta, temos da minha relatoria, apelação civil número, sequência de 30-25-86-60-2018, item 246 do PJE. No polo passivo e ativo, nós temos Ian Luque Santiago Vasconcelos e o município de Meruoca. Processos, sim, ainda nós temos mais um processo com pedido de retirada de mesa. É 1.204. Apelação civil número 021 3351 45 2022, item 273 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelante Luana Beatriz de Almeida Fialho e apelada Fundação Regional de Saúde, FunSaúde. Passamos agora para os processos com julgamento suspenso. 2.1, apelação civil número 0056-747-71-2016, sistema SAGE, a relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, tendo como apelante José Ferreira de Moraes e apelado município de Caucaia. Na sessão do dia 12 de fevereiro deste ano, após a apresentação do voto do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, no sentido de conhecer da apelação civil para julgá-la prejudicada, pedir vista dos autos. Na sessão do dia 19, comuniquei que apresentaria o voto vista na sessão seguinte, que foi a do dia 26 de fevereiro. Nesse dia, apresentei voto no sentido de conhecer da apelação civil para dar-lhe provimento. Em seguida, o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, diante desse voto, vista, manteve o seu voto originário, que era conhecer da apelação para julgá-la prejudicada. Na sequência, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira pediu vista dos autos para a melhor apreciação da matéria e instalou-se a vista coletiva.
Na sessão do dia 12 de março, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira apresentou seu voto vista, acompanhando a minha divergência, no sentido de conhecer da apelação para dar-lhe parcial provimento. Na sessão do dia 26 de março, ficou anotado o adiamento deste julgamento pela ausência justificada do desembargador Francisco Gleidson Pontes. E assim, hoje, damos continuidade a esse julgamento, passando a palavra ao desembargador Francisco Gleidson Pontes para o seu voto, ou se houver necessidade de leitura da ementa. Vossa Excelência já está apto a se pronunciar? Sim, presidente. Estou apto, sim. Pois não. Eu peço vênias ao nobre relator, desembargador Evaldo, que acompanha a divergência, porque entendo que a matéria deve ser apreciada assim nesta corte, e o voto divergente de Vossa Excelência atende aos reclamos dessa necessidade. Acompanho o voto divergente, portanto. Pois não. Ainda aguardo a desembargadora Maria Iraneide como vota nesse julgamento estendido. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos meus eminentes pares, advogados presentes, Defensoria Pública, que representada pelo doutor Benevides, Procuradora de Justiça, doutora Idela. Senhora presidente, eu também tive a oportunidade de fazer os autos, e eu vou pedir, venha ao eminente relator e acompanhar a divergência. Pois não. Então, obrigada, desembargadora Iraneide. Então, proclamo o resultado. Apelação civil conhecida e parcialmente provida por maioria de votos. Ficando a responsabilidade pela lavratura do acórdão sob a minha responsabilidade, né, por conta do início da divergência. Né, desembargadora Nailde, confirmando. Vamos, então, para o segundo, 2.2. Apelação civil número, sequência de 4023179-2018, item 242 do PJE. No polo ativo Maria Helena Pereira de Lima e no passivo município de Catarina. É da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. A sequência é semelhante, análoga, mas eu vou reavivar por conta do tempo, né, que se iniciou esse julgamento, foi no dia 19 de fevereiro deste ano, após anunciado o voto da relatora, desembargadora Maria Iraneide, no sentido de conhecer da apelação civil para lhe negar provimento. Foi acompanhada pelo desembargador Luiz Evaldo. Pedi vista dos autos e apresentei o voto vista no dia 12 de março deste ano, para conhecer da apelação civil e lhe dar provimento, divergindo do voto da relatoria. A desembargadora Maria Iraneide Moura Silva teve a palavra para se manifestar sobre esse posicionamento e manteve o seu voto originário, ou seja, pelo conhecimento e negação de provimento à apelação civil. Desembargador Luiz Evaldo Gonçalves, na sequência, ratificou seu voto, acompanhando a relatoria. E assim, com a abertura dessa divergência, ficou instalado o julgamento estendido, que ora se perfaz, com a palavra da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, para o seu pronunciamento. Pois não, senhora presidente, tem que a apelante Maria Helena Pereira de Lima, não é isso? Exatamente. Pronto. Digo eu, as particularidades do caso em exame já foram suficientemente discutidas nos judiciosos votos das eminentes desembargadoras Maria Iraneide Moura Silva, na condição de relatora, e Tereza Neuma Duarte Chaves, na condição de vistora. Sem embargos das razões manifestadas no voto relatorial, aqui devo encampar as principais premissas que embasaram o entendimento discordante, no sentido de que, o item 1, a histerectomia, a que se submetera a apelante, cirurgia de grande porte, não mereceu a atenção pós-operatória imprescindível
ao monitoramento das condições da paciente após a cirurgia, pois não há notícia ou documento nos autos quanto a essa assistência. Item 2, a necessidade de mais 2 procedimentos cirúrgicos para a correção de fístula, realizadas em 4 de setembro de 2017 e 13 de março de 2018, no Hospital Geral de Fortaleza. Provam que o apelado agiu com evidente imperícia ao tentar corrigir, em 29 de 6 de 2017, a fístula vesículo-vaginal surgida logo em seguida à primeira cirurgia, histerectomia, realizada no município de Catarina. Sendo assim, e por reconhecer que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil na espécie, peço vênia à distinta relatora para acompanhar integralmente a divergência e, como resultado, o provimento da apelação para condenar o município apelado, ou seja, o município de Catarina, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no montante de R$35 mil. É assim que me manifesto, senhora Obrigada, presidente. desembargadora Nailde. A palavra ao desembargador Gleidson. Como vota, Vossa Não, Excelência? presidente, agradeço a Vossa Excelência e aproveito a oportunidade para fazer os cumprimentos a todos que compõem esta Câmara, Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, a doutora procuradora e doutor representante da Defensoria Pública, doutor Ismênia, representando os servidores e os advogados que se encontram presentes na sessão, seja em loco ou virtualmente. De fato, esse caso ele chama a atenção pelas cirurgias reparatórias a posteriori que levaram, sim, o incômodo e a dificuldade do paciente de ter a sua saúde resolvido o problema de saúde inicialmente. Há uma imperícia constatada nesse procedimento que poderia ter sido corrigido atempadamente, mas não foi isso que ocorreu. O demandado realmente poderia ter se socorrido de uma assistência melhor na capital cearense e não fez, né, deixando o paciente à mercê da sua própria busca de solução. Eu acompanho a divergência, pedindo as vênias de estilo à eminente relatora, desembargadora Maria Iraneide. Obrigada, desembargador Gleidson. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e provida por maioria de votos. Passamos ao 2.3 da pauta, apelação civil número 300.723638-2022, item 262 do PJE, no polo ativo Janilda de Souza Lima e no passivo município de Fortaleza, estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. No dia 19 de fevereiro, após o anunciado voto da eminente relatora, pelo conhecimento e negação de provimento à apelação, pedi vista dos autos e apresentei o voto vista, divergindo na sessão do dia 12 de março deste ano, no sentido de conhecer da apelação para lhe dar provimento. A desembargadora Maria Iraneide pediu vista dos autos e, com vista, manteve o seu entendimento originário na sessão do dia 26 de março. E o julgamento foi convertido em estendido conforme artigo 942 do CPC. E dando continuidade a esse julgamento na data de hoje, passo então a palavra à desembargadora Maria Nailde para o seu voto. Obrigada, senhora presidente. Agora sim, cumprimento Vossa Excelência, que não foi feito no início
da fala concedida a mim no julgamento anterior, cumprimento a nobre procuradora de justiça, doutora Idelária, doutor Bené, o nosso defensor público, servidores, advogados e distinta assistência. Nós temos aqui como apelante a Janilda de Souza Lima, não é isso? Exato. Pois não. A esposa do senhor falecido. Certo. Também no presente caso, eu irei acompanhar o entendimento divergente apresentado pela nobre desembargadora Tereza Neuma Duarte Chaves, pois penso que da prova produzida nos autos, houve uma conduta omissiva dos entes públicos apelados. Comungo da compreensão de que o senhor Antônio Ferreira Lima fora submetido a um verdadeiro périplo de angústia e dor pelas unidades de saúde do município e do estado, buscando tratamento ao seu grave quadro clínico, a cada dia agravado em razão da conduta desidiosa verificada nas unidades de saúde, as quais eram responsáveis por empregar todos os meios cabíveis e necessários para minorar os efeitos da moléstia do então paciente. Com efeito, tendo em vista os elementos constantes dos autos, reputo que a administração pública e seus agentes inobservaram os deveres de prevenção e cuidado, os quais são inerentes à atividade médica, bem como criaram e assumiram um risco que ultrapassa o limite do aceitável, quanto à possibilidade de ocorrência do fato lesivo, qual seja a piora do estado de saúde do esposo da autora, o que veio culminar no trágico evento do óbito. Tem-se, no caso em análise, portanto, uma omissão relevante e específica, configuradora de responsabilidade do ente público. Mais uma vez, julgo oportuno invocar a célebre lição de Sérgio Cavalieri Filho, quando o mesmo assim se manifesta. Em nosso entender, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado. Pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. Por isso, temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado e omissão específica. E acrescento aqui as palavras, as outras palavras do eminente civilista: haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de guardião e, por omissão, cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. A omissão específica se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um dever especial de agir do Estado, que, se assim não faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. Nós temos aqui essa citação extraída do livro Programa de Responsabilidade Civil, 10ª edição, página 266/269. Portanto, senhora presidente, ante o exposto, com renovadas vênias à douta relatoria, voto para acompanhar a divergência, no sentido de conhecer e dar provimento à apelação, reformando-se a sentença, para julgar procedente o pedido autoral, nos termos do voto vista, exarado por Vossa Excelência, presidente desse Segunda Câmara de Direito Público, desembargadora Tereza Neuma. É assim que me manifesto. Obrigada, desembargadora Nailde. A palavra ao desembargador Gleitos para o voto. Pois não, senhora presidente. Eu também comungo do mesmo sentimento que Vossa Excelência e a desembargadora Nailde chegaram à responsabilização do ente público. Para mim está muito claro
a desídia e a omissão do ente estatal a configurar essa responsabilidade civil objetiva. Então, pedindo vênia à eminente relatora, acompanho a divergência levantada por Vossa Excelência. Pois não. Obrigada, desembargador Gleidson. Proclamo o resultado. Apelação civil conhecida e provida por maioria de votos. Neste e no passado, providenciarei a ementa, né, a elaboração do acordo. Passamos aos processos com pedido de vista. Nós temos apenas um processo, o 2.4, apelação civil número 015-823967-2017, o item 251 do PJE. No polo ativo, o Sindicato dos Servidores Públicos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, o SINDAGRE. E no passivo, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, ADAGRE. A relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Na sessão do dia 26 de março deste ano, após a sustentação oral pelo advogado da apelante, o doutor Francisco Cipião da Costa, a palavra retornou à eminente relatora, que pediu vista dos autos para reexaminar a matéria. Julgamento adiado para a data de hoje. E dando continuidade a esse julgamento, indago a eminente relatora se o apresentará nesta sessão. Senhora presidente, eu o apresentarei na próxima sessão. Pois não. Então, fica o julgamento adiado para a próxima. Passamos ao item 3, processos com pedido de preferência sem sustentação oral. Nós temos 1.30 da pauta, embargos de declaração em apelação civil, número 018-29-42-33-2015, no item 34 do PJE. Sob a minha relatoria. Embargante Plumatex Colchões Industrial Limitada, representada pelo seu advogado, doutor Rafael Alves Lima Fernandes, e o embargado é o Estado do Ceará. Considerando que não há sustentação oral, eu passarei aqui em homenagem ao pedido, né, do nobre advogado, a leitura da ementa do julgamento, para o seu conhecimento, lembrando que logo em seguida o inteiro teu ficará disponibilizado. Ementa, processual civil, administrativo, apelação, ação anulatória, pretensão autoral de anulação de decisão administrativa proferida pelo PROCON, Ceará, /DECOM, que culminou em aplicação de multa administrativa. Sentença de improcedência, parcialmente reformada. Redução da multa aplicada pelo DECOM, embargos de declaração, pretensão da embargante, de afastamento da multa aplicada, de ofício, pelo magistrado ACO, por litigância de má-fé. Omissão apontada inexistente. Impossibilidade de oposição de aclaratórios apenas para modificar a decisão atacada. Súmula 18 desta Corte. Os embargos são conhecidos e rejeitados. Item 1. Os embargos declaratórios, por previsão expressa do artigo 1022 do CPC, possuem a finalidade de sanar eventuais opções, contradições, obscuridades existentes no julgado, ou ainda pré-questionar a matéria constitucional ou legal, desde que afetas a uma das condições autorizadoras do recurso. 2. Aduz a embargante, em verbis, que o juiz primeiro havia condenado a embargante a uma multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão de litigância de má-fé, o que, como se vê, não há que se falar, já que a pretensão para reconhecimento da abusividade da penalidade imposta e sua redução foram providas. Com efeito, existe omissão no referendo acordo quanto a tal penalidade por litigância de má-fé, já que, ao julgar o feito, o douto juízo não mencionou sobre o afastamento da penalidade em razão do parcial provimento, uma vez que, repisa-se, com o provimento da redução da penalidade administrativa, não é possível se vislumbrar qualquer má-fé quanto ao pleito. Na espécie, não há alegada omissão relativamente ao não afastamento pelo acordo embargado da multa aplicada à recorrente por litigância de má-fé pelo juízo ACO, em face de alteração da verdade dos fatos. Porquanto a redução da multa aplicada pelo DECOM, em sede recursal, não implica, como entende a embargante, a revogação da referida penalidade, mormente levando-se em consideração que a questão sequer foi objeto de resignação da recorrente, conforme se verifica dos pedidos constantes de seu apelo. Desembargo de declaração, ausente os vícios, né, que justificam o seu manejo,
não constitui veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte. Aqui também ressalto o teor da súmula 18, como para afastar também essa pretensão, e considerando essas razões e as razões mais extensamente expostas no voto já disponibilizado, eu concluo por conhecer dos embargos para rejeitá-los. Assim que me posiciono, passando a palavra à desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Para o seu Pois não, senhora presidente, eu confirmo a votação provisória, acompanhando o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Gleidson, agora, né? Exato. Não, presidente, eu ratifico o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Pois não. Então, proclamo o resultado em barras de declaração e apelação civil conhecidos e rejeitados. Processos com pedido de preferência com sustentação oral. 1.149, apelação civil número 016-5578-14-2016, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. O processo se encontra no item 253 do PJE. 253. Apelante PepsiCo do Brasil, limitada, representada pelo doutor Aldo de Paula Júnior, está em sala, não é, virtualmente, estou sendo informada agora, e o apelado é o Estado do Ceará. Aqui indago e cumprimentando o doutor Aldo de Paula. Boa tarde, Então, Excelência. Boa tarde, doutor Aldo. Muito obrigado. Por nada. Eu indago de início se há dispensa da leitura do relatório. O senhor dispensa essa leitura ou gostaria que fosse feita? Em benefício do tempo de Vossa Excelência desse tribunal, dispenso a leitura do relatório, Excelência. Pois não. Então, Vossa Excelência também já poderá dispor dos 15 minutos para o início da sua sustentação oral, a partir de agora. Muito obrigado, senhora presidente. Então, Antes de mais nada, eu gostaria de saudar aqui os desembargadores e desembargadoras presentes nessa Câmara. Um prazer, uma satisfação poder me apresentar aqui perante essa Câmara. Cumprimento também a digníssima representante do Ministério Público, né, a doutora Idelária, que já também desejando um ótimo uma ótima transição e novos tempos, né, para a sua atuação. Representante também da Defensoria aqui, doutor Antônio Benevides, colegas aqui presentes. O caso que está perante essa Câmara, ele tem uma questão de fundo muito simples, mas que acaba se escondendo diante de algumas tecnicalidades, algumas discussões que foram postas pela apelada nesse processo, que acabam, sob a nossa perspectiva, tirando o foco daquilo que é o essencial, né? A discussão aqui envolve o recolhimento a maior de ICMS pela empresa para o estado do Ceará de junho a agosto de 2009. Essa matéria é incontroversa, não há nenhuma dúvida em relação a esse recolhimento em excesso, porque ele foi feito em duplicidade. Nesse período, Excelências, houve uma mudança do regime de recolhimento do ICMS em relação às operações da apelante no Estado nesse ano, né, nesse mês, e o imposto que antes era recolhido apenas quando da saída, ele passou a ser recolhido também quando da entrada. E a empresa, nessa transição, ela, por um erro, ela recolheu o imposto em relação, ou calculado, né, em relação a essas duas formas de cálculo, mas recolheu o imposto relativo àquele período. Então, aqui a gente está falando de um recolhimento que foi feito relacionado àquele período que, efetivamente, por um erro, isso é incontroverso, um erro da apelante, ele foi calculado pela entrada e foi calculado pela saída. A apelante reconheceu e identificou esse erro e apresentou um pedido administrativo perante o Estado para restituição desse excesso. O pedido administrativo foi protocolado com explicação desse problema, foi dito que houve a mudança do regime
para o recolhimento antecipado. Foi dito que foi feito o recolhimento também no momento da saída, com cálculo realizado sobre a saída, e foi apresentado um pedido administrativo, e aqui eu peço licença para Vossa Excelência para ler o que está escrito no próprio pedido, né? É o dispositivo do pedido administrativo. Diante do acima exposto, é presente para requerer a restituição dos valores indevidamente recolhidos pela requerente a título de CMS-ST nos meses de julho a setembro de 2009, desculpe, devidamente atualizados pela taxa Selic, recolhimentos esses relativos a junho e agosto de 2009. Então, esse pedido foi feito e ele demorou para ser analisado, para ser decidido pelo Estado. Demorou aqui mais de 5 anos para ser analisado pelo Estado. E aí veio a decisão administrativa desse pedido, negando a restituição sob a perspectiva de que o regime já estava em vigor, com cálculo no momento da antecipação, naquele período. Ou seja, não se discutiu o excesso, não se discutiu que havia efetivamente ali o recolhimento de duplicidade, mas o pedido foi indeferido porque o regime, o cálculo, já estava em vigor naquele momento. A empresa, então, entrou com uma ação anulatória dessa decisão administrativa, nos termos do artigo 169 do Código Tributário Nacional. O 169 é aquele dispositivo que fala que a empresa tem 2 anos, o contribuinte tem 2 anos para entrar com ação anulatória, quando a decisão pelo pedido de restituição administrativa ela é desfavorável. Na contestação, e esse ponto é importante, o Estado não contestou ou não discutiu a composição desses valores. Ele não discutiu em nenhum momento a forma que a empresa efetuou o cálculo. Ele não discutiu em nenhum momento esse excesso. Ele não discutiu em nenhum momento que havia o recolhimento de duplicidade. Isso não foi discutido na contestação. A contestação ela fala que haveria ali falta de documentos essenciais à propositura de ação, uma argumentação genérica, e ela fala também que o regime de cálculo na entrada ele já estava em vigor. Logo em seguida, e esse ponto também é fundamental para essa reflexão, quando a especificação das provas, a empresa pediu a produção de prova pericial para que fosse, então, identificado e comprovado ali, por meio de cálculos, que haveria um excesso, apesar disso não ter sido controvertido, e o Estado trouxe a questão da prescrição. Então, esse argumento da prescrição, é importante que isso fique registrado, ele aparece depois da contestação, como um argumento trazido como uma questão de ordem pública, para se justificar que aquele pedido deveria ser indeferido. Por quê? E aqui vem o fundamento da prescrição. Porque, no entendimento do Estado, aquele pedido administrativo ele teria sido feito com base no cálculo feito das entradas e não em relação ao cálculo relativo às saídas. Esse argumento foi acolhido pela sentença, né, com a nossa análise aqui, só pela nossa perspectiva, de uma forma equivocada. Por quê, senhores desembargadores? E aqui vem o fundamento do nosso entendimento para a reforma dessa decisão. Porque o pedido administrativo, ele faz referência expressa ao período. O fundamento do pedido de restituição é o excesso de imposto recolhido naquele período. Isso está fundamentado no artigo 89 da legislação do Estado do Ceará e está fundamentado também no artigo 165.1 do CTN. É imposto indevidamente recolhido. E aqui a gente está falando de um período, o ICMS relacionado a um período. Se a gente fizer uma analogia, seria a mesma coisa que se nós, pessoas físicas, né, nós tivéssemos recolhido IPVA durante um determinado ano, no mês de janeiro, e depois recolhido no mês de abril. E aí a gente apresenta o pedido administrativo de restituição, porque o IPVA é o mesmo, porque o imposto é o mesmo, o veículo é o mesmo, e a gente recolheu 2 vezes, em janeiro e em abril, e o Estado diz, não, peraí, aqui você não pode ter restituição do valor de janeiro, porque pelo regulamento o recolhimento deve ser feito em janeiro. E ele não fala nada do recolhimento de abril. Mas está lá a consta do pedido administrativo você demonstra que você recolheu 2 vezes, e é esse o fundamento do seu excesso.
O imposto não é devido nas duas vezes, e você pede, portanto, a restituição do excesso. Nesse caso, nós temos a mesma coisa. No pedido administrativo, não há uma vinculação à causa de pedir como o dispositivo que tratava da antecipação naquele momento, mas o fundamento do pedido administrativo é o excesso do imposto pago no período. É um tributo indevido. Esse tributo não pode ficar com o Estado. Seria um enriquecimento sem causa, uma apropriação indevida de recursos que não cabem, não competem ao Estado. Ainda que se levasse em consideração essa tecnicalidade de que aquele pedido administrativo ele interromperia a prescrição apenas em relação a essa parte, nós temos aqui dois outros pontos que são fundamentais para essa análise. Primeiro, o pedido administrativo ele não faz referência à guia XYZ que foi recolhida em um determinado período. O pedido administrativo, por outro lado, ele faz referência ao período. De novo, é presente para requerer a restituição dos valores indevidamente recolhidos pelo requerente a título de CMST nos meses. Nos meses. Então, aqui nós teríamos expressamente um pedido que interromperia em relação aos meses. Segundo ponto, se a gente fosse considerar que aquele pedido administrativo ele não poderia interromper a prescrição, nós teríamos aqui uma cláusula, uma válvula de escape por parte do Estado para nunca restituir um tributo nesses casos. Por quê? Porque o processo administrativo demorou para ser julgado. O processo administrativo levou o prazo que seria eventualmente um outro prazo de prescrição para se entrar com outro pedido administrativo em relação àquela parcela que seria calculada sobre o valor da saída. Ou seja, seria a mesma coisa que o poder público ficasse, então, aguardando, ele demorasse para julgar o processo e depois ele fala, não, agora você vai ter que entrar com outro pedido administrativo, mas já se passou o prazo. Então, vejam, ainda que se considere que deveria ter sido apresentado um outro pedido administrativo, a demora na decisão desse processo administrativo, ela por si só impediria o exercício desse direito. Então, isso mostra que essa conclusão trazida pela prescrição, nesse caso, é uma conclusão, além de não jurídica, porque não tem fundamento em relação à própria legislação do Estado ou o Código Tributário Nacional, ela é uma decisão que ela é completamente contraditória em si mesma. Por quê? Porque ela pressupõe que deveria ter sido apresentado um outro pedido administrativo, sendo que aquilo estava em discussão administrativa ainda. Então, como que o contribuinte ia agir diante dessa situação? Com essas razões, nós demonstramos que não há que se falar em prescrição. Se não há que se falar em prescrição, a gente tem que entrar efetivamente na análise do pedido de restituição desse tributo. E o pedido de restituição desse tributo, ele já está indevidamente incontroverso, ou devidamente incontroverso, que houve recolhimento em excesso. Então, a própria discussão sobre o excesso, que poderia ter sido travada lá atrás na contestação, ela não foi o Estado nem discutiu. Então, se a gente afasta a prescrição, a gente tem, por consequência, o provimento do pedido de restituição, ou quando menos, né, se essa Câmara entender que a matéria precisaria de uma discussão de provas, ou precisaria de uma discussão, uma demonstração desse excesso, como a prescrição foi ventilada apenas após a contestação, que isso então fosse conhecido como uma questão prejudicial e que fosse devolvido o processo para a primeira instância, para que a primeira instância pudesse então fazer essa análise de provas e de verificação se houve excesso ou não. A apelante está muito tranquila em relação à demonstração desse excesso, isso já consta dos autos desde lá do processo administrativo, que já trouxe também, não só o recolhimento feito sobre, ou calculado sobre a entrada, mas o recolhimento calculado sobre a saída, né? Isso consta do próprio pedido administrativo. Então, foram apresentados todos esses documentos, foi demonstrado isso também. Então, caso essa Câmara entenda que a matéria da prescrição é prejudicial e que a questão dependeria de uma análise sobre as provas, que então fosse remetida à primeira instância para que fosse procedida a essa discussão, enfim, e observado o contraditório e a ampla defesa. E, por fim, nas contrarrazões, o Estado trouxe que a apelação argumenta ou traz questões novas, né, e até fala em litigância de má-fé.
com todo respeito a esse argumento, essa colocação que foi colocada nas contrarrazões, isso é completamente infundado, incabível, porque, novamente, a prescrição ela foi trazida aos autos depois da contestação pelo Estado. O Estado não trouxe isso na contestação. Se ele tivesse trazido na contestação, isso teria sido objeto de resposta na própria contestação, e como, de fato, a apelante, após essa petição do Estado, ela atravessou uma petição nos autos para se manifestar sobre a prescrição também. E esses argumentos que eu trago aqui, e que foram postos também na apelação, eles constam dessa petição que já está nos autos desde antes da sentença. Então, não há que se falar em inovação recursal, não há que se falar em alteração de causa de pedir. Essa discussão sobre prescrição é uma discussão que surgiu em decorrência de um apontamento ou de uma petição que foi apresentada pelo Estado depois da contestação e que foi respondida pelo apelante também no âmbito da primeira instância, ainda antes da sentença. E não há que se falar, portanto, em litigância de má-fé, especialmente porque não há qualquer tipo de alteração dos fundamentos, não há qualquer tipo de alteração da verdade. Isso foi posto antes da sentença em resposta à petição do próprio Estado. Com essas considerações, eu me coloco aqui à disposição dessa Câmara para eventuais esclarecimentos de fato que se fizerem necessários e reitero o nosso pedido de integral provimento da apelação com inversão dos ônus sucumbenciais. Muito obrigado, Excelência. Pois não, obrigada, doutor Aldo. Então, passo a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a síntese do julgamento. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Aldo pela sustentação oral, técnica, bem consistente. Mas nós estamos tratando de questão de prescrição, matéria de ordem pública, portanto, com possibilidade de arguição de qualquer grau de jurisdição e tempo processual. Eu vou fazer uma leitura da fundamentação, parte da fundamentação do voto, centrada na argumentação da sustentação oral do doutor Aldo. Percebe-se que o pleito administrativo, tal como divisado na sentença recorrida, se referia à restituição do suposto indébito tributário atinente às operações de entrada de mercadoria da apelante no Estado de Ceará, no período de junho de 2009 a agosto de 2009, época em que o ramo de atividade econômica desenvolvido pelo apelante figurava como passível de fazê-la se submeter à condição de substituto tributário por força do artigo 2º do Decreto 29.632 de 2009, que alterou o Decreto 29.560 de 2008, fato não considerado pela empresa apelante no pleito administrativo. Tanto é verdade que, quanto a essa exação, recolhimento de CMST, nas operações de entrada de mercadorias, a própria empresa apelante reconhece a legalidade do tributo recolhido na petição inicial. Confira-se ID 1473-1224. Por isso, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação da decisão administrativa exarada nos autos do pedido administrativo 46.50.100/2014, dada a legalidade da exação nela discutida, confirmada pela própria empresa. Lá do outro, o conteúdo da peça inicial da ação anulatória de débito fiscal, intentada pela empresa recorrente, visa a repetição do indébito dos recolhimentos incorretamente a título de substituição tributária, CMS, nas operações de saída das mercadorias para o mercado interno, ao longo do período compreendido entre junho a agosto de 2009, correspondente ao montante atualizado até agosto de 2016 de R$ 1.489.150,59. Visto que o pedido da peça inicial não guarda relação
com o pedido administrativo, este não pode servir como condição interruptiva do lustro prescricional, tal como defendido pelo apelante. Mas não somente por isso, visto que o STJ tem a compreensão de que, em se tratando de créditos e débitos tributários, as hipóteses de interrupção da prescrição são apenas aquelas dispostas no artigo 174 do CTN. Eu transcrevo aqui essas disposições. Nesse sentido, a súmula 625 do STJ, aspas, o pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição do débito tributário de que trata o artigo 68 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. Transcrevo, portanto, aqui o artigo 68 e seus incisos, bem como o artigo 165 e o inciso 1º. Nesses moldes, tendo em vista que o suposto indébito tributário reclamado pela empresa apelante remonta ao ano de 2009, conjugado ao fato de que a presente ação anulatória foi ajuizada em 2016, vislumbra-se, pois, o sobejamento do lustro prescricional. Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, o STJ proferiu decisão em sede de recurso repetitivo, julgada em 16 de março de 2022, ocasião em que fixou a seguinte tese jurídica. Tema 1076. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatório, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou ainda do valor atualizado da causa. Com isso, a Corte Superior frisou que o legislador pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do artigo 85, parágrafo 8º do CPC, isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz, em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos. 1, proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2, valor da causa muito baixo. Aqui trago as disposições do artigo 85, seus respectivos incisos, parágrafos, para concluir. Diante do exposto, conheço do recurso de apelação, dando-lhe parcial provimento, apenas para determinar a observância do escalonamento previsto do parágrafo 5º do artigo 85 do CPC, devendo prevalecer o patamar inicial de 10% sobre a faixa de valor indicada no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 85, e naquilo que exceder a faixa subsequente, e assim sucessivamente. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Passo, então, a palavra à desembargadora Maria Iraneide Moura Silva para o seu voto. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Aldo, que ontem eu recebi em videoconferência, ouvindo os seus argumentos, e que por isso mesmo eu voltei a fazer uma análise ao processo e ao voto do eminente relator. Mas eu, de fato, não vi argumento suficiente para rebater o voto
do eminente relator, que foi apresentado de forma consistentemente fundamentado, de sorte que eu o acompanho na íntegra, ratificando o voto provisório. É como voto, senhora presidente? Pois não. Passo a palavra ao desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite para o seu voto. Pois não, presidente. Cumprimentando o doutor Aldo, que eu ouvi atentamente, assim como o doutor relator, eu vou manter o meu voto provisório, presidente, na íntegra, acompanhando o doutor Francisco Gleidson, divino relator. Pois não. Obrigada, desembargador Evaldo. Então, proclamo o resultado da apelação cível, conhecida e provida em parte. Agradeço a presença do doutor Aldo de Paula Júnior. E uma boa tarde para o senhor. Continuaremos aqui os nossos trabalhos com o item da pauta 1.152. Agravo de instrumento número 300-6900-66-2024, item 265 do PJE, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravante, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMASSE. Agravada, Nacional Gás Butano, Distribuidora Limitada, representada pela doutora Mariana Vasconcelos de Oliveira, aqui presente. Boa tarde, doutora Mariana, meus cumprimentos. Antes do início dos seus trabalhos em relação à sustentação oral, eu gostaria de lhe informar que o voto atende aos interesses da agravada. E, sendo assim, Vossa Excelência dispensa a sustentação oral, gostaria de falar? Não, doutora, Dispensa? Obrigada. Pois não. Então, eu passo a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a síntese do seu julgamento. Pois não, presidente. Aí, agradecendo a nobre advogada pela compreensão, nossa pauta está, de fato, extensa e com várias sustentações duais. Passo a leitura da emenda. Direito processual civil, agravo de instrumento, decisão que defere tutela provisória de urgência, impugnação à matéria não apreciada pelo juiz de origem, supressão de instância, inadmissibilidade, recurso não conhecido. É o voto. Pois não. Desembargadora Maria Iraneide, como vota? Ratifico o voto provisório, senhora presidente, acompanhando a doutora relatoria. Desembargador Luiz Evaldo, como vota? Acompanho o eminente relator, presidente. Pois não. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento não conhecido. Agradeço a doutora Mariana a presença. Continuo com 1.168. É uma remessa necessária cível, número 30.17.95375/2023, item 243 do PJE. Continuando sob a relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Remetente, juízo da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, o impetrante Carlos César Magalhães, representado por seu advogado, doutor Sérgio Raimundo Baias Queiroz, e o impetrado do município de Fortaleza. Aqui verifico a presença do doutor Sérgio Raimundo, ele se encontra na sala. Doutora Ismênia? Não? Então, só reforçando para podermos avançar. Chamo mais uma vez o doutor Sérgio Raimundo Baias Queiroz, advogado de Carlos César Magalhães, requerente de sustentação oral. Não se encontra, né? Então, certificado aqui oralmente pela secretária da Câmara. Eu, então, passo a palavra ao desembargador Gleidson para a síntese do julgamento, porque, de qualquer forma, foi pedido, em homenagem a esse pedido, é o interesse, né, do doutor Sérgio de fazer a sustentação. Pois não, presidente. Aqui também é um processo que não traz prejuízo ao ausente pedido de sustentação, porque é atendido o direito do impetrante. Direito tributário, remessa necessária, mandado de segurança, imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, base de cálculo, valor reclamado pelo contribuinte, presunção de veracidade.
inexistência de procedimento administrativo próprio, recurso conhecido e não provido. Ao voto. Pois não. Desembargadora Maria Iraneide, como vota? Com o eminente relator, senhora presidente. Desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite? Acompanho a relatoria, presidente. Obrigada. Então, proclamo o resultado. A remessa necessária, conhecida e desprovida. Agora, passamos para o item 1.200 e... Esse aqui já foi. Só se o doutor Paulo, que estava presente na educação, ele que pagou, retirou de pauta, de mesa, aliás. Sim. Que seria quarto. O item 1.204, apelação civil 021 33 51/45 de 2022, item 273 do PJE, sob a relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, devo aqui comunicar ao doutor Paulo Otávio Mota Correia que o processo foi retirado de mesa. Não é isso? De mesa. Porque semana passada tinha sido só adiado para essa. Então, Retirado. Se for retirado normalmente, aqui a gente sai de Não, volta. retirado de Então, vai mesa. para a próxima sessão? Para a próxima sessão, então. Viu? Só conferindo. Foi de mesa, né? Semana passada não ele só que o desembargador não veio. Aí não veio, ele exatamente, não entrou na pauta julgamento. E agora o desembargador está, o relator, retirando de mesa. Então, ele já está adiado automaticamente. Pois não, doutor Paulo? De qualquer maneira, agradeço aqui a sua presença. Excelente tarde de trabalho. Por nada, obrigada também. 1.210. Agravo de instrumento número 300-799449, 2024, item 276 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Agravante Elo, Serviços de Mão de Obra Limitada, representada pelo seu advogado doutor Levi Negreiros Gomes Lima. Agravado é o Estado do Ceará. Doutor Levi se encontra na sala virtual? Boa tarde, Excelência, sim. Boa tarde, doutor Levi. Então, cumprimentando Vossa Excelência, eu lhe indago se dispensa a leitura do relatório. Sim, por favor. Sim? Então, já poderá iniciar a sua sustentação oral pelos 15 minutos do regimento. Presidente, esse processo qual é? O 276? 276 do PJE, no agravo de instrumento, número 300. É 253. Aqui temos 276. Agravo de instrumento para ficar mais... número 300-7994-49-2024. Confere, doutor Levi? Perfeito, Excelência, esse mesmo. Ele está no PJE, no item 276. Doutor, Agravante, era o serviço. É um agravo de instrumento do doutor Levi, é advogado do agravante? Isso, Excelência. Exato. Advogado de Elo, Serviços de Mão de Obra Limitada, e o agravado é o Estado do Ceará. Pois é. A decisão, presidente, ele atende os interesses do agravante. Atende, né? Ah, tudo bem. Então, como atende os interesses, informado pela relatoria, então eu indago ao doutor Levi se gostaria de se manifestar, de fazer sua sustentação. Não, Excelência. Não? Podemos dispensar a sustentação oral, agradeço. Pois não. Então, eu passo a palavra ao desembargador Gleidson, só uma síntese do julgamento. Só informando que aqui eu tinha anotado como conhecido e desprovido, mas foi um equívoco, então. Por isso que eu perguntei se o número do processo. Exato. Vou anunciar, porque quando Vossa Excelência geralmente é muito cuidadosa e já faz o anúncio, dessa vez não fez. Exato. Indaguei sobre o número, mas o número está correto. Não, o número está correto. É o 99449, um agravo de instrumento em que agravante é o serviço de mão de obra limitada e agravado do Estado de Ceará, cuja evento é a seguinte: direito processual civil e constitucional. Agravo de instrumento, ação de consignação e pagamento ajuizada por ente público, levantamento de valores depositados judicialmente, regime de precatórios, inaplicabilidade, recurso provido. É o voto, presidente. Provido. Pois não.
Então, aqui indago a desembargadora Iraneide como vota. Com a relatoria, senhora presidente, ratificando o voto provisório. Pois não. E o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite? Confirmo o meu voto provisório, presidente, como ementa e relator. Acompanho. Pois não. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e provido. 1.291 da nossa pauta. Apelação cível número 0200-187-63-2022. No PJL se encontra no item 223, sob a relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Apelante município de Beberibe e apelado Carlos Augusto Dantas Sampaio, representado por sua advogada, a doutora Mariana Guimarães dos Santos Maciel. Se encontra na sala virtual a doutora Mariana. Vamos verificar. Não? Não se encontra? Chamando mais uma vez a advogada doutora Mariana Guimarães dos Santos Maciel, requereu sustentação oral no voto anunciado. Como não se encontra na sala, em homenagem ao seu pedido, passo aqui a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a síntese do julgamento. Pois não, presidente, e eu vejo que esse voto atende ao interesse do apelado. Deve ser exato. patrocinado pela ilustre advogada. Né? Exato. A emenda Direito Processual Civil, apelação civil, execução fiscal, extinção do processo sem resolução do mérito. Tema 184.184 do STF. Contraditório e ampla defesa, decisão surpresa não configurada, recurso desprovido. É o resumo da emenda, presidente. Pois não. Eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência e passo a palavra à desembargadora Mariana Ailde para o seu voto. Também, senhora presidente, acompanho na relatoria. Pois não. Proclamo o resultado da apelação civil conhecida e desprovida. 1.41. Remessa necessária à apelação civil número 00-168-7141-2016, item 3 do PJE, sob a minha relatoria. Remetente, juízo da primeira vara civil da comarca de Maranguape. Apelante, município de Maranguape, e apelados Glaucio Barros Saldanha e outros. Advogado, doutor Joaquim Braga Monteiro Neto, aqui presente. Cumprimentando o doutor Joaquim Braga Monteiro, eu lhe antecipo que o voto atende os interesses dos apelados, dos seus constituintes. Né? E Vossa Excelência dispensa a sustentação oral, ou gostaria de fazer? Neste caso, eu dispenso. Dispensa? Pois não. Então, passaria a leitura da ementa, a síntese do relatório, para o seu conhecimento, em homenagem aqui à sua presença. Passamos, então, à ementa administrativa, apelação civil, ação ordinária, pretensão autoral de implantação do vencimento base, previsto no artigo 18, inciso 1 da Lei Municipal número 1587 de 2001, e artigo 8º, parágrafo 3º da Lei Municipal 2624 de 2015. Sentença de parcial procedência, interpretação teleológica da lei, julgamento extra petita não configurado, preliminar de nulidade da sentença afastada, inexistência da alegada concessão de aumento pelo judiciário com base no princípio da isonomia. Fica afastada essa argumentação, né, da parte apelante, e ofensa à súmula vinculante, número 37 do STF, que também foi alegado, não verificada. Remessa necessária não conhecida, apelação conhecida e desprovida. Apelação do município de Maranguape. O desenvolvimento desses itens se encontram em 10 exposições, então vou me abster de ler e logo em seguida o senhor terá a íntegra do voto. Como os nobres pares já conhecem, né, toda a argumentação e fundamentação, eu passo de pronto a palavra à desembargadora Mariana Ailde para o seu... Pois não, senhora presidente,
acompanho integralmente o entendimento de Vossa Excelência no que diz respeito às preliminares, né? Exato. E com relação ao mérito também acompanho Vossa Excelência. Pois não. Muito obrigada. Desembargadora Maria Iraneide. Ratificando. Desculpe-me. Na verdade, Desembargador Gleidson. Obrigado, presidente. Confirmo o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Pois não, obrigada. Então, proclamo o resultado: remessa necessária não conhecida, apelação voluntária, que é do município, conhecida e desprovida, e como bem realçou a desembargadora Anaíde, com rejeição das preliminares. Então, o julgamento encerra-se, viu? Eu agradeço a presença dos senhores. Pois não. Boa tarde. 5.25, apelação cível número 027-6244-09-2021, SAGE, relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, apelante, Elísio Maurício da Silva, advogado doutor Sávio Leite de Araújo Lima, e apelado ao Instituto Nacional do Seguro Social. Doutor Sávio Estou está... representando, mas eu estou na procuração também, desde o início do processo. Certo. É o doutor Renan, então? Isso. Renan Elias, Doutor Renan Elias, não é isso? Exatamente. Pronto. Então, doutor Renan Elias, o senhor representando o senhor Elísio Maurício da Silva. Exatamente. Lhe indago se dispensa a leitura do relatório. Eu dispenso. Dispensa? Então, já poderá iniciar sua sustentação pelos 15 minutos regimentais. 6 minutos, é isso? 15 minutos. 15 minutos. Ok, obrigado. Bem, inicio cumprimentando este egrégio turma julgadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. É minha primeira sustentação aqui no Tribunal de Justiça. Costumo militar na Justiça Federal, mas o tema previdenciário já estou ambientado e pretendo, nesta sustentação, esclarecer o que me traz aqui até Vossa Excelência para convencer do direito da parte autora. Bem, Excelências, o caso trata-se de um benefício de auxílio acidente. A parte autora sofreu um acidente de trabalho e resultou na amputação do terceiro quirodáctilo, a cabeça do terceiro quirodáctilo, que é um dedo, né? O termo médico que a gente não está muito habituado a lidar, mas acabou por amputar a cabeça desse terceiro dedo da mão esquerda. A parte autora, a profissão habitual da mesma é de lixador, trabalhava de carteira assinada, teve a comunicação de acidente de trabalho pela empresa e recebeu o benefício de auxílio-doença por aproximadamente 8 meses, se a memória não está me traindo. O pedido aqui na Justiça Estadual versa apenas sobre o auxílio-acidente, que é aquele benefício para quando cessar a incapacidade total e temporária, se comprovadas sequelas, ainda que mínimas para a profissão habitual, será concedido o auxílio-acidente como forma de indenização por aquela perda de função. O STJ já se manifestou sobre esse tema, que a sequela não precisa ser substancial, uma sequela, ainda que mínima, seria o suficiente para a concessão do benefício. Isso porque a lei não traz nenhuma gradação necessária. Então, o que é que nós temos? Nós temos o autor que trabalhava como lixador, uma profissão que exige o manuseio das mãos pleno, né? E nesse ferimento que ele sofreu no trabalho, ele perdeu a ponta de um dedo. E o INSS chegou a conceder o auxílio-doença, que é aquele benefício que o segurado fica afastado completamente do trabalho, e ao cessar o auxílio-doença, não concedeu o auxílio-acidente. Vale ressaltar que hoje a parte autora já é aposentado por idade, e, portanto, se concedido o benefício por este órgão julgador, seria apenas
parcelas atrasadas entre a DCB, do auxílio-doença, mais especificamente 2018, até 2022, que foi quando a parte autora já se aposentou por idade. A sequela, por conta da amputação, existe diversas jurisprudências que abordaram o tema. Inclusive, foi juntado, pouco antes da sessão, jurisprudências que tratam de casos praticamente idênticos assim, ao presente caso. E a sequela não precisa ser incapacitante, até porque se fosse incapacitante, seria o benefício de auxílio-doença. Nós estamos falando de auxílio-acidente, que é uma indenização por uma perda de função. Vossas Excelências estão habituados a lidar com esse tipo de benefício aqui, porque é um benefício bastante comum na justiça estadual. O que é que ocorre? Submetida à perícia médica na primeira instância, a perita, com as máximas vênias, aparentemente se concentrou na avaliação de incapacidade, na avaliação de... Parou, travou. Então vamos ver aí, não é? Vamos descontar Era isso. o direito ao benefício de auxílio-acidente, essa sequela. E ela acaba por repetir as respostas que a parte autora não teria incapacidade para o trabalho, não teria nenhum impacto para o trabalho. Doutor Renan, está Sim, então, uma travando, amputação... certo? Só Pois um não. minutinho, por favor. Doutor Renan, é lá? A sua internet está travando, certo? Então, se eu puder voltar um pouquinho Isso. à sua argumentação, Tá. nós fazemos aqui o desconto dos minutos, ok? Tá bom. Excelência, foi em que momento que começou a travar? Foi quando eu comecei a falar da perícia? Falar da perita médica, não é? Tá, ok. Fez que o senhor alega que ela não contemplou devidamente. Ok. Portanto, o que eu estava argumentando... Sobre a perícia, né? A profissional que elaborou a perícia. O senhor estava... Travou novamente? Sair? E, no caso... Doutor Renan, faça travando de assim, novo, por favor, o senhor pode sair e retornar, Tá se bom. achar que Só um minuto. pode resolver, viu? Tá bom, só um minuto. Ele saiu, né? Saiu? Saiu, ficou aí. Saiu. Saiu? Ficou a imagem. Vamos aguardar, né? Uns minutinhos aqui. Reiniciando, né? É com ele isso, né? Não é nosso, não, né? Certo. Sim. Ele retornou assim. Esse tá melhor. Vossa Excelência consegue me ouvir? Pronto, estamos lhe ouvindo. Eu vou desligar minha câmera, que eu acho que pode ajudar, Sim. porque diminui. Eu peço Exato. desculpas desde já a intercorrência. Certo, tudo bem. Então, Excelências, como eu vinha explicando, a perícia médica que foi feita no processo, aparentemente se concentrou na avaliação de incapacidade para o trabalho, como se fosse o caso de um auxílio-doença.
mas o auxílio acidente é um benefício completamente diverso, a lógica é outra. É um benefício indenizatório pela perda da função. E a sequela, ainda que mínima, geraria direito. Então, nós estamos falando de uma amputação de um dedo, de uma profissão de lixador, profissão que exige o manuseio das mãos do autor, e, inclusive, nas perícias médicas administrativas do INSS, que também estão nos autos, é dito por diversas vezes que a parte autora teria limitação nas mãos por conta desse acidente ocorrido exatamente com a lixadeira. Então, tendo em vista que a parte autora hoje já está aposentada por idade, tendo em vista que sofreu um acidente de trabalho, tendo em vista que ficou sequelas oriundas do acidente de trabalho, a parte autora vem requerer a concessão do auxílio acidente, desde a cessação do auxílio doença, ocorrida em 2019, tendo em vista a amputação do seu terceiro quirodáctilo, e isso está constatado tanto nas perícias administrativas como na perícia judicial. Porém, a perícia judicial avaliou a questão no prisma da incapacidade para o trabalho. E nós estamos falando de auxílio acidente, que é um benefício que aborda a diminuição, a redução da capacidade laboral do segurado. Então, era essa a sustentação e me coloco à disposição de Vossas Excelências para eventual questão de fato que eu possa esclarecer. Pois não. Obrigada, doutor Renan, pela sua exposição. E passo a palavra ao desembargador Luiz Evaldo para a síntese do julgamento. Pois não, presidente, eu cumprimento o doutor advogado e vou pelo projeto da emenda. Direito previdenciário, apelação civil, auxílio acidente, requisitos não preenchidos, perícia judicial que atesta a ausência de redução da capacidade laborativa, sentença de improcedência mantida, recurso desprovido, honorários de sucumbência fixados de ofício. Caso em exame, apelação civil interposta contra a sentença, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio acidente, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa do autor, conforme perícia judicial. O recorrente sustenta que faz jus ao benefício acidentário no período entre a cessação do auxílio-doença e o início da aposentadoria, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91. Questão em discussão. A controvérsia consiste em verificar se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-doente, notadamente a existência de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitual. Razões de decidir. O laudo pericial concluiu que o autor possui capacidade plena para a atividade habitual, não havendo comprometimento de força, movimento ou pinça na mão esquerda. As perícias administrativas do INSS, realizadas em momento próprio ao acidente, ao contrário do alegado, também não atestam a redução definitiva da capacidade laborativa. A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão do auxílio acidente exige a comprovação da sequela definitiva, que acarreta diminuição da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, que não se verifica no caso concreto. Cabe a fixação de honorário da advocatícia em favor do advogado da parte vencedora, que de ofício, sem que isso importe em reformar impérios, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. E aqui eu vou para a parte dispositiva, sendo disposto em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, com êxito do recurso apelatório, para negar o provimento de ofício a arbítrios honorários advocatícios de sucumbência no mínimo de 10% do valor atualizado da causa, os quais ficarão suspensos dada a gratuidade judiciária concedida nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do CPC 2015. É como voto, presidente. Pois não, obrigada, desembargador Luiz Evaldo. Devo também acompanhá-lo pela consistência das razões que sustentam esse voto, notadamente aqui no item 3, as razões de decidir, quando Vossa Excelência se refere analisa a prova dos autos, ou seja, laudos, perícias, jurisprudência. Então, por conta disso, acompanho integralmente Vossa Excelência.
Cumprimentando também o doutor Renan pela sua exposição, foi claro, objetiva. E passando a palavra à desembargadora Maria Nailde. Pois não, senhora presidente, cumprimento aqui o doutor Renan Elias, que se manifestou na tribuna, mas nesse momento eu ratifico o meu voto provisório, acompanhando o eminente relator. Pois não, obrigada, desembargadora Nailde. Proclamo o resultado da apelação civil conhecida e desprovida. Obrigado, Passamos excelências. Obrigada. Boa tarde e bom trabalho a todos. Muito obrigada. Passando aqui ao item... Nós temos aí a pauta distribuída para os senhores com 1.308, mas houve uma desistência, então passamos ao item 1.128. Agravo de instrumento número 344, 33, 17, 20, 24, é o item 219 do PJE. A relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, agravante, Estado do Ceará, agravada, Gerdau Aços Longo S.A. Advogado doutor João Carlos de Lima Júnior, pediu a sustentação oral. Se encontra na sala, doutora Ismênia? Não? Certo. Só chamando mais uma vez o doutor João Carlos de Lima Júnior. Não se encontra na sala virtual. De qualquer forma, o voto atende os interesses, né, da parte agravada, que ele representa, e passo direto a palavra ao desembargador Francisco Gleidson para a síntese do seu julgamento. Pois não, presidente. Hoje parece que estão conspirando a favor da velocidade, né? Sim. Ementa, direito tributário e processual civil, recurso de agravo de instrumento de interlocutória oriunda da ação declaratória com pedido de tutela de urgência. Tutela antecipada que aceitou a apólice de seguro-garantia apresentada como garantia antecipada do débito fiscal, de modo que este não constitua óbice a emissão da certidão de regularidade fiscal, bem como a abstenção da inscrição do agravado no CADINE e protesto de certidão de dívida. Tutela confirmada, recurso desprovido. É o voto. Pois não. Desembargadora Iraneide, como vota? Conspirando a favor da celeridade, né? Mas o meu mouse está aqui conspirando Contra a celeridade. Senhora presidente, eu ratifico o provisório acompanhando a doutora relatoria. Pois não. Desembargador Luiz Evaldo, vosso entendimento. Eu acompanho o eminente relator que hoje foi contemplado com tantos processos, viu, presidente? Exato. Uma volta, não é bem trabalhosa. Volta triunfal. Triunfal. Então, proclamo o resultado, agravo de instrumento conhecido e desprovido. 1.235. Apelação civil número 013 6070 23 20 16. Item 9,6 do PJE. Da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Apelante Estado do Ceará e apelada Lojas Americanas S.A. Advogada doutora Luísa Ribeiro de Oliveira Machado requereu a sustentação oral. Está em sala, já fui informada pela doutora Ismênia. Cumprimento a doutora Luísa Ribeiro e me indago se... Não, aliás, lhe adianto, né, que o voto atende os interesses da apelada. Mesmo assim, doutora Luísa dispensa, gostaria de fazer a sustentação oral? Eu faço dispensa da palavra. Boa tarde. Cumprimento todos vocês, excelentíssimos desembargadores. Então, posso fazer a dispensa da palavra. Pois não. Então, Obrigada. eu passo a palavra à desembargadora Iraneide, a relatora, para a síntese do seu julgamento, para que a senhora acompanhe de pronto, né, logo esse resultado. Desembargadora Iraneide, é o 9,6 do PJE. Nós não a ouvimos.
O áudio está desligado. O áudio. Agora deu para me sabotar, viu? É. O mouse aqui me sabotando. Só um instante agora, se eu voltar. Pois não. JR. Senhora presidente, meus cumprimentos também aqui à jovem advogada. Eu vou me ater, senhora presidente, até a leitura do caixa alta que dá a emenda que Sim. solucione. Processual civil, apelação civil, execução fiscal, pagamento espontâneo do débito, adesão ao programa de parcelamento de débitos fiscais, Lei Estadual nº 18.615 de 2023, extinção do processo, condenação em honorários advocatícios, impossibilidade, dispensa por expressa previsão legal precedente do STJ e desta Corte, apelo conhecido e desprovido de sentença mantida. É como voto, senhora presidente? Pois não. Como voto o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Acompanho a eminente relatora, presidente. Também da mesma forma, acompanho a eminente relatora e proclamo o resultado. Apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço a presença da doutora Luísa Ribeiro. Boa tarde. Eu agradeço as minhas honras. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Continuamos, né, com nossos pedidos de sustentação oral. Temos 5.5, apelação civil número 016993481/2018 do Sistema SAGE, sob a minha relatoria. Apelante Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Apelado Rogério César Freitas Júnior. Advogado é o doutor Matheus Mendes Rezende. Requeriu a sustentação oral. Conferindo a presença do doutor Matheus Mendes. Está em sala? Boa tarde, doutor Matheus. Eu não vejo. Está aí? Ah, sim. Doutor Matheus, aqui eu verifico que o voto atende os interesses do apelado. O senhor dispensa a sustentação oral? Sua Excelência, pedindo só permissão de que, em caso de alguma divergência, possa ser franqueada a palavra após a... Pois não. Eu passo, então, a leitura e, se por acaso houver alguma dúvidas, o senhor poderá fazer a sua argumentação. Então, passo a ementa, certo? Direito previdenciário, apelação civil, ação ordinária de concessão de auxílio ao acidente, sentença de extinção do feito pelo reconhecimento do direito autoral, determinação de irrepetibilidade dos valores recebidos erroneamente. Tema, repetitivos 979 do STJ. Erro da administração, boa-fé do segurado. Não restituição de valores indevidamente recebidos, desprovimento da apelação. Aqui eu coloco esses itens, a parte da verbetação da ementa, são todos desenvolvidos em 6 itens. E, ao final, eu vou ler o item 6º, apelação conhecida e desprovida, ajuste de ofício dos juros e correção monetária, incidentes sobre a condenação, majoração das verbas honorárias para 12% do valor da condenação, haja vista o desprovimento recursal. Atende à sua pretensão de sustentação oral? Perfeitamente, Excelência. Atende? Os itens o senhor compreendeu, né? Desenvolvo essa parte, essa verbetação em 6 itens. Mas, basicamente, é só o desenvolvimento, não é? Pois não. Então, passo aqui a palavra à desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Pois não, desembargadora Tereza Nemo, cumprimentando aqui o doutor Matheus Rezende e acompanho integralmente o entendimento de Vossa Excelência. Desembargadora Maria Iraneide. Gleidson. Desembargador Gleidson, não? Gleidson. Confirmo o voto provisório, presidente, acompanhando Vossa Excelência. Pois não. Então, proclamo o resultado, apelação civil conhecida e desprovida. Agradeço a presença do doutor Matheus Rezende, boa tarde. Obrigado, Excelência, bom trabalho a todos. Até logo. Obrigada.
Concluídas as sustentações orais, passamos, então, às manifestações devidas. Inicialmente, indagando a excelentíssima representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Francisca Idelária Pinheiro Linhares, se há alguma manifestação nesses processos desta sessão do interesse da vossa instituição. Se encontra na sala, doutora Idelária, né? Certo. Doutora Idelária, Ela já está falando, mas o microfone ela está... está falando? Na tela eu não consigo ouvi-la. Ouvi. Estou sendo ouvida? Sim, agora está, sim. sim, agora Obrigada. sim. Muito bem. Examinei cuidadosamente os processos de interesse do Ministério Público, ou como recorrente ou recorrido, o de número 0021-129, da comarca de Ibaretama, no sentido de que fossem reorganizada a frota de manutenção das ambulâncias. Observamos também o processo número 300 do município de Russas, sobre invasão de áreas irregularmente ocupadas. Outro processo foi o 0020-29 de Várzea Alegre, sobre procedimento licitatório, né, uma irregularidade. Da mesma forma, o processo 008-0004-921, do município de Icó, com solicitação de fornecimento de remédio, e observamos que todas as razões ofertadas pelo Ministério Público estão em consonância com os ditames legais e de acordo com a nossa compreensão dos temas. Nada temos a acrescentar. Muito obrigada. Pedimos apenas para sejam ratificadas estas razões. Os pronunciamentos, pois não. Da mesma forma, indago ao excelentíssimo representante da Defensoria Pública, doutor Antônio Benevides Filho, se há alguma manifestação nesses processos do interesse da vossa instituição. Boa tarde, senhora presidente. Agradecendo a oportunidade, a Defensoria Pública não tem nenhuma manifestação a fazer. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada também. Agora passaremos à fase, né, da ratificação dos votos provisórios, indagando a cada um dos integrantes da Câmara sobre alguma manifestação devida nesses processos que aqui foram votados. Depois, iniciando pela desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Pois não, senhora presidente, ratifico a votação provisória, seja na condição de relatora ou vistora, e nos dois sistemas, SAGE e PJE. Pois não. Desembargadora Nádia, aqui está registrado um pedido de vista de Vossa Excelência no processo em minha relatoria. Então, passo a leitura, posso passar? Eu vou anunciá-lo. Sim, certo, pode ser? Agora, não é? Porque aí consta na relação provisória o seu pedido de vista. Todos os outros estão ratificados por Vossa Excelência agora, não é? E eu gostaria de logo de adiantar e apresentá-lo, para, digamos assim, superar a fase da análise, né, da relatoria, da vossa relatoria. Então, no sistema consta um pedido de vista do processo do item 2 do PJE, é uma apelação cível número 020 2703 11 2022, no polo ativo a Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNESC, e no polo passivo o Olisson Rodrigues Carvalho, da minha relatoria. Então, passarei aqui a apresentação do meu voto para conhecimento dos colegas. Naturalmente, depois terão as duas visões, né, a minha e a do voto vista, se for o caso. Pedido licença a desembargadora Nailde para ler só a verbetação, que é a caixa alta. Ementa constitucional e administrativa, apelação cível, ação ordinária de obrigação de fazer, vestibular para o curso de medicina, Universidade Estadual do Ceará, UES.
eliminação do candidato por decisão da comissão de heteroidentificação, pretensão autoral de acesso às vagas reservadas a negros e pardos, sentença de procedência, ausência de motivação do ato eliminatório, nova avaliação fenotípica, impossibilidade, ausência de critérios objetivos acerca do procedimento de heteroidentificação, entendimento do STF na ADC 41 do DF, desprovimento. Então, com esse entendimento, fica concedida a vista à desembargadora Nailde sobre esse processo. Isso mesmo, senhora presidente. É esse mesmo. Quando da minha análise, né, da votação provisória, achei melhor estudar o entendimento de Vossa Excelência. Pois para que suscita sempre há essa dúvida, não é uma... Isso. É algo realmente a se apurar ainda. Então, fica para a próxima sessão. Obrigada. Aqui passo a palavra, então, ao desembargador Francisco Gleidson Pontes sobre os votos proferidos. Pois não, presidente, confirmo todos os votos proferidos por mim na condição de relator e vogal, em ambos os sistemas. Pois não. Desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Senhora presidente, a exemplo do que fez a desembargadora Nailde, tem um processo também sobre a identificação da relatoria do desembargador Gleidson, só para confirmar se é desembargador, né? Estou confundindo aqui. Só um minuto. Desembargador Gleidson, exatamente por isso que eu também quero pedir vista, porque aparentemente eu já proferi voto que é um pouquinho diferente aqui do que foi apresentado. Mas como não tive tempo de analisar com mais detalhes o processo, sobre também a heteroidentificação, eu pedi vista, ele é do SAGE, né, esse processo da relatoria de número 020 0062 21/2023. 21/2023, né? O Estado do Ceará e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRAS, e apelada Bárbara de Castro Alencar. Então, esse processo está sendo visto. Certo. No mais, eu estou ratificando os votos. Os demais estão sendo ratificados, né? Isso, os demais ratificados, tanto no SAGE como PJE, nos que figurei como relatora e visto. Pois não. Melhor, vogal, perdão. Seria interessante o desembargador Gleidson pelo menos lesse a parte da verbetação, só para consignar o assunto. Ok, isso, perfeito. Pois não, valemos. Ementa, direito administrativo, apelações em ação ordinária, concurso público, técnico ministerial do MPCE, vagas reservadas aos candidatos negros, procedimento de heteroidentificação, exclusão da candidata, deficiência na fundamentação, apelações desprovidas. Pois não. Então, vista concedida a desembargadora Maria Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Agora, passando ao desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, sobre a ratificação de seus votos. Pois não, presidente. Eu quero ratificar os votos por mim proferidos, na condição de vogal, de relator ou vogal, em ambos os sistemas. Mas eu observo que tem um voto que Vossa Excelência vai pedir vista. Exato, exatamente. Eu gostaria de pedir vista desse voto, considerando que eu não pude vê-lo, não pude examiná-lo, por conta do número, né? A sessão de hoje ela é bastante extensa, e eu gostaria de solicitar Vossa Excelência, no item 88 do PJE, apenas uma leitura da parte
da síntese, né, da perpetuação, só para que pudéssemos documentar. Eu vou chamar aqui, o número é a apelação civil, número 3.208/38/2023. Item 88 do PJE, Polo Ativo Estado do Ceará e Polo Passivo Maria Rafaela Silva de Souza e Vanderson Nascimento da Silva. Pois não, presidente. Emenda constitucional e administrativo. Apelação civil em ação ordinária, reparação por danos morais. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Morte de recém-nascido cardiopata. Demora para a obtenção de serviço médico especializado. Responsabilidade objetiva do ente público. Falha na prestação do serviço público. Aplicação da teoria da perda de uma chance. Indenização devida. Redução do quanto arbitrado e do percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial de ofício. Corrige-se. Sucumbencial. Ponto. De ofício, corrige-se os índices dos juros moratórios e da correção monetária. Apelação conhecida e provida de ofício, ajuste-se os consectários legais decorrentes da condenação. Não sei se é suficiente. Suficiente, bem, bastante. Então, aqui consigo do meu pedido de vista e ele fica adiado para a próxima semana. Então, aqui a nossa secretária, a doutora Ismênia, quantos processos julgamos nesta data? 330. 330 processos. É um número bem significativo. Primeira vez que eu vejo uma pauta tão grande. Passamos, então, a solicitar, não é, aos eminentes pares a manifestação sobre algum registro que seja cabível, né, relativo à sessão de hoje. Já podemos encerrar. Senhora presidente, gostaria de comentar e apresentar esse voto de parabéns pela passagem do seu aniversário. Obrigada, muito obrigada, desembargadora. Está ótimo. Bem lembrado, viu, desembargadora? Subscrevo. Da mesma maneira, o Ministério Público. Votos de muita saúde, vida longa. Saúde, né? Para nós continuarmos. Saúde e sucesso, senhora presidente. Obrigada. A defensoria se acorda. Vida longa e feliz. Obrigada, muito obrigada, colegas. Eu também, no ensejo, né, gostaria também só de dar umas boas-vindas especialíssimas à doutora Francisca Delara Pinheiro Linares, neste mês, né, que ela participará conosco. Muito nos honra, viu, doutora Delara, a sua presença na nossa Câmara, pelo seu conhecimento, pela sua cultura, pelo seu senso de justiça, fica consignado. Muito obrigada. Subscrevo também, doutora Delara. Muito obrigada, excelência. De acordo também. Reta final, né? Obrigada, exato. Esse mês tão significativo, né, da sua carreira, ele será compartilhado conosco, não é? Então, saudade que vai deixar, né? Exato. Doutora Delara, inclusive, foi um prazer enorme trabalhar com a senhora. E, obrigado. Além da amizade que nos une, a parte também funcional foi muito importante, muito enriquecedora para mim. Muito obrigado pela convivência, pelo aprendizado que eu tive com a senhora. Obrigada. Eu ratifico o que eu disse antes de iniciar a sessão. Agradeço muito a todos aqui, muito aprendi. E estarei, se Deus quiser, pessoalmente, né, em uma das sessões, talvez a última, que eu quero apertar a mão desses julgadores que jamais serão esquecidos, né, na minha memória e no meu coração. Me sinto altamente integrada e feliz por ter conhecido julgadores de altíssima qualidade, como são Vossas Excelências. Saio feliz das minhas atividades com essa memória e com essa gratidão a Deus. Obrigada a todos vocês. Muito aprendi com os senhores. Doutora Delara, até próximo, se Deus quiser, com a sua presença. Muito obrigada. Então, declaro encerrada a nossa sessão e desejando a todos, né, uma excelente semana. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Doutor Ismênia, também estendo à senhora os meus elogios, viu? De qualidade total. Tchau. Um abraço bem grande. Tchau, até a próxima, se Deus quiser. Claro. Muito obrigada. Até a próxima.